mais um conteúdo da Conferência Seguros na Prática e o tema agora é digitalização do corretor de seguros. Vamos entender como criar uma estrutura que gere resultados. Tenho aqui comigo hoje o Thiago Freitas, que é CEO do Super Corretor de Seguros. Boa tarde, Thiago, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Tudo bem, Thiago. Antes da gente começar e entrar no nosso tema, eu acho que é importante a gente esclarecer alguns pontos, não é mesmo? Ah, Diz para mim, Thiago, o que é a jornada de compra? Bom, eu trabalho com corretores já há alguns anos, né? Desde 2009, atendo corretores de seguros. Alguns deles também trabalham com plano de saúde, consórcios. E a variedade de produtos, ela ajuda o corretor a ter um leque maior de opções para apresentar para os seus clientes. Quando ele vai para a internet, cada produto desse tem uma peculiaridade, tem uma forma de ser adquirido. Uhum. Inclusive, cada um tem um público-alvo. E a jornada de compra nada mais é do que o processo que o consumidor leva até que ele adquira esse produto. E eu considero assim vital que o corretor entenda cada jornada de compra para cada produto, porque isso vai ditar como ele deve se comportar na internet e automaticamente como é que ele vai montar a sua estrutura, né? Então essa jornada é meio que o caminho que o consumidor acaba percorrendo antes de adquirir um produto com ele. Muito legal, né? Então a gente pode entender, né, e deixar aqui claro para o corretor de seguros a importância. A gente não está falando para ele virar um profissional de marketing, né? A gente está falando dele conhecer o público para quem ele está e também as etapas para que esse público passa. Eu acho que é muito importante para o corretor entender esses fundamentos para que seja estratégico, né, Thiago? Fala um pouquinho mais sobre estratégia, processos. É importante que ele entenda basicamente de produto, né? Eu costumo dizer que a digitalização do corretor, na verdade, o marketing digital aplicado para o corretor de seguros, ele vai ter uma característica muito é, única do corretor, porque o seguro é um produto diferente, ele não é tanto um produto de venda por impacto, ele não vende tanto pelo visual, Sim. então ele é um produto que ele exige que o corretor entenda como é que o consumidor precisa conhecer desse produto para que ele possa se posicionar para isso. Então, é como se ele conhecesse do produto no offline, digamos assim, e Ok. conseguisse transformar isso em uma estratégia online. Então, é importante que ele conheça de produto. Não é nem tanto de marketing, é mais de produto e de processo de venda, digamos assim. Como é que Uhum. eu vendo esse produto? Como é que esse produto é comercializado para que eu possa criar estratégias para isso? É por isso que é interessante o corretor se aprofundar nos produtos que ele trabalha, talvez focar em um ou outro produto que ele tenha é, maior tato, que ele tenha mais, como eu posso dizer, mais proximidade com aquele Uhum. conteúdo, que ele consiga ter mais argumentos, que ele consiga ter mais facilidade para negociação, porque isso vai ajudar ele com a estratégia, né? A internet, às vezes, tem algumas armadilhas que mostram produtos que têm uma tendência de venda, tem uma tendência de procura, mas se o corretor não tiver o conhecimento desse produto, talvez ele invista em uma demanda que não vai ser transformada em resultado propriamente dito. Muito bom, Thiago. Vamos agora falar de processos, né? O cara entende lá do produto, conhece, mas para montar um processo de venda, ele precisa ter alguns passos que antecedem. Como é que é a importância de criar processos? É assim, o seguro em si, ele tem como eu disse aqui, ele tem algumas peculiaridades na forma de comunicação. Sim. Então, de acordo com as ferramentas que você tem hoje disponível, você tem que adaptar essas ferramentas para a forma que você vai se comunicar com o seu cliente. O seguro, geralmente, ele não é um produto de impacto. E aí, sendo um pouco mais generalista para qualquer tipo de produto, o seguro ele precisa que haja uma manifestação de interesse do seu consumidor. Eu costumo dizer que essa manifestação acontece de três formas diferentes. A primeira é quando esse cara, talvez por um subconsciente, desperte essa necessidade. Isso acontece muito com o seguro alto. Não precisa de ninguém é, cutucando ele para que ele possa se interessar por esse produto. Tem a manifestação de interesse que acontece por conta de legislação, por conta de obrigatoriedade.
Então, principalmente seguros empresariais, em alguns dos ramos é necessário que ele tenha o seguro, é obrigatório que ele tenha esse seguro. Então, Sim. ele acaba buscando essa solução por obrigatoriedade. E em terceiro, acontece uma conscientização meio que pelo profissional. Ou, de alguma forma, isso chega a ele, ou por alguém próximo. Isso acontece muito com o seguro de vida, enfim, outros produtos que são apresentados a ele, geralmente por outras pessoas, e que não necessariamente já meio que está no subconsciente dele. Então, quando ele entende que existe essas características do produto, ele precisa criar ferramentas para atender isso na sociedade. Imagine comigo que ele precisa fazer um seguro que é obrigatório. Uhum. Ele vai fazer um determinado serviço ou existe algum departamento ali na empresa dele que demanda desse produto. Estar nas redes sociais dificilmente vai motivá-lo a contratar esse produto. Uhum. Porque uma vez que ele já percebeu essa necessidade, ele vai buscar isso num buscador, ele vai para o Google, ele vai para uma forma de entender o que é o produto e fazer a contratação. Então, a jornada de compra de um produto que é de contratação obrigatória, ela já é diferente de uma jornada de qual você precisa fazer a conscientização desse produto. E aí você procura ferramentas que vão te posicionar para isso. Então, se ele precisa trabalhar com ferramentas de buscas, qual a estrutura mínima que ele vai precisar? Ele vai precisar ter um site, uma página otimizada para transformar visitantes em leads, né, em contatos, e vai trabalhar com ferramentas de anúncio para pesquisa, porque a jornada de compra do produto dele é para isso. Quando ele vai trabalhar com um produto a qual ele precisa convencer a pessoa da necessidade desse produto, e isso acontece com alguns produtos como seguro de vida, como seguro de equipamentos portáteis, por exemplo, Uhum. ele precisa construir esse relacionamento. E aí as redes sociais passam a ser um pouco mais efetivas. Por quê? É lá que ele vai mostrar para as pessoas em qual ocasião ela precisa daquele produto. E vai conduzir as pessoas através do conteúdo, através de um funil para esse produto. Entende? Quando nós falamos em seguro alto, por exemplo, quem contrata um seguro alto, geralmente, ou ele já tem um seguro e vai comprar um outro carro e vai contratar de novo esse carro, ou ele vai buscar esse carro ou numa concessionária ou algo do tipo, e ele já sabe que ele vai fazer essa contratação. Então, a produção de conteúdo para esse produto talvez não seja tão efetiva como você ter um anúncio num buscador, que é onde o Sim. cara vai pesquisar ali 2, 3 dias antes de buscar para fazer uma cotação, Uhum. né? Então, assim, cada produto precisa de uma jornada, e Sim. dessa jornada vai definir qual a ferramenta que ele vai usar. Se ele precisa de redes sociais, então ele precisa de uma conta nas redes sociais, vai entender onde é que o público dele está, se é no Uhum. Instagram, se é no TikTok, se é no LinkedIn, por exemplo, ou no Facebook, e vai montar sua estratégia em cima dessa característica. Se ele está buscando um produto a qual ele identifica que o público já busca do meio do funil para baixo, ou seja, ele entra ali na parte de comparação, então ele precisa necessariamente ter ali um website, ele precisa ter uma landing page, para que essas pessoas possam encontrá-lo. Se ele não tiver isso, ele nem no Google ele não vai aparecer, né? Então, as ferramentas que ele tem vai depender Uhum. da jornada de compra de cada produto. Por isso que é importante ele definir o produto que ele trabalha, né? Entendi. Então, o que você está dizendo para a gente é conhecer bem o produto e o público, né, para entender onde ele está. Muitas vezes o pessoal pergunta aqui para a gente: ah, Marina, eu preciso estar no TikTok? Como se fosse uma pergunta que tivesse uma resposta certa, né? Talvez, se o teu público tá lá no TikTok, talvez você tenha que estar no TikTok, estar numa rede social onde o público fala, né? Então, e aí, Thiago, quais são, baseado assim, se a gente for pensar em seguros vamos dar aqui um exemplo, né? Como vida, seguro para celular, né? Para equipamentos. A gente tem mais ou menos aí uma ideia onde é que esse público tá falando, tá se relacionando, tá fazendo busca? Sim, as redes sociais, elas com certeza são uma baita ferramenta de comunicação. E ao utilizar essa rede social, não significa que você está
fazendo algo errado, digamos assim. O que você precisa colocar na balança é qual o potencial de resultado que ela tem para cada produto. Uhum. O mesmo cara que contrata um seguro específico empresarial, que foi no Google pesquisar, ele também está na rede social, né? A diferença é a forma de abordagem e a chance de conversão para aquele produto. Então, quando ele entra na rede social, qualquer tipo de comunicação é uma forma de você fortalecer sua marca. E isso é importantíssimo. O que é interessante, o que eu costumo aconselhar tanto para clientes como para alunos também, é que ele, primeiro de tudo, principalmente quem está começando, uma corretora pequena para média, ou quem acabou de entrar nesse mundo virtual, né? Digital, na verdade, é que ele utilize a rede social para comunicação com as pessoas próximas a ele, sejam clientes que ele já tem na carteira, ou sejam pessoas próximas do seu ciclo que têm potencial de compra do seu produto. Essa é a Sim. forma mais barata, digamos assim, de você começar a ter resultados. E a rede social, como ela tem um poder de viralização maior, ela ajuda você nessa comunicação com seus clientes, com que eles também compartilhem. Eu acredito que 99% das corretoras nasceram e cresceram através da indicação. E muitos deles acabam ficando hoje em dúvida porque aquela indicação que existia há 10, 15, 20 anos atrás, que é aquele cara que chega para você pelo telefone ou aquele cara que vai direto na sua corretora, ela vem diminuindo porque as pessoas procuram fazer negócios através da internet. Sim. Mas ela não vai acabar nunca. O marketing boca a boca ele vai ser eterno. Sempre as pessoas vão indicar o que é bom para elas. Uhum. A diferença é que você possa facilitar com que as pessoas façam isso. E as redes sociais servem muito para isso. Muitos corretores tinham dificuldade em ter comunicação com a sua carteira porque não dava tempo. E realmente o dia a dia acaba te dando mais afazeres, né? Hoje, com a internet, você pode automatizar muita coisa. Então, a sua comunicação nas redes sociais, se você pensar em uma comunicação no Instagram, no Facebook, no próprio TikTok, só que ao invés de eu pensar, eu vou fazer uma comunicação para atrair cliente novo, você pode pensar, eu vou fazer uma comunicação com a minha carteira de clientes e estimular essa minha carteira de clientes a me compartilhar, a me enviar para o seu Sim. amigo. Isso faz com que o seu alcance seja muito maior por um custo muito menor. Então, todas as ferramentas elas podem ser utilizadas de acordo com a estratégia que você tem, né? E claro, dependendo do produto que você vai trabalhar. Mas isso acontece muito porque às vezes tem um corretor que tem um seguro alto, um cliente de seguro alto com ele, e que ele não consegue dimensionar o potencial desse cliente. Talvez Uhum. esse cliente tenha potencial para contratar um seguro de vida, para contratar um seguro empresarial, para contratar uma série de outros produtos que na correria você não tem, até não tem ferramentas que possam te dar isso com tanta exatidão. Mas com essa comunicação na internet fica mais fácil para você apresentar outros produtos para esses caras, né? Com Então, certeza. eu penso que usar as redes sociais para uma comunicação interna, digamos assim, ela tem um potencial de crescimento maior e vai ajudar você a viralizar para as pessoas certas. Porque quando a gente pensa em público-alvo, imagine o único público que você tem certeza que compraria seu produto. Qual é? É o que já comprou. Com Então, esse é o certeza. seu público-alvo. E as pessoas que estão próximas dele talvez sejam público-alvo também. Então, você trabalhar sua carteira nas redes sociais, principalmente quando você vai trabalhar organicamente, é uma coisa que pode ajudar nessa sua comunicação, né? Muito bom, Tiago. Resultados. O que que seria básico para um corretor de seguros, para que ele no digital, né, para que ele possa conseguir resultados em lucro mesmo, né? Porque às vezes não sei medir o ROI, tantos termos complicados, né? Mas qual é o básico para o corretor começar a ter resultados na internet? Certo. Esses dias eu vi uma expressão falando como é que o corretor de seguro escala. Uhum. E a realidade que eu tenho presenciado com os corretores que falam comigo, escala é uma palavra que ainda está muito longe. Então, eu até brinquei com o corretor que eu falei assim, antes de você escalar, você tem que primeiro ter as ferramentas. Então, você vai cair da metade do caminho. Uhum. Então, a escalada, ela depende de você fazer o arroz com feijão bem feito antes disso e montar uma estrutura que possa fazer com que você tenha resultados não só no curto prazo, mas no médio e no longo também, né? E até falo que o corretor que realmente leva a sério o que ele está fazendo, que ele não está só
pagando a conta do mês, digamos assim, e pensa em um futuro maior, ele tem estratégias que ele pode adotar. Então, assim, se fosse fazer um checklist do que ele precisa fazer, primeira coisa, o corretor precisa de um site. Eu vejo muita gente falando que hoje em dia não se usa mais site, hoje em dia só se usa landing page e tal, isso está fora de contexto. Você precisa ter um site para ser encontrado pelo Google. Se você tiver uma landing page no sistema A, sistema B, sistema C, essa landing page pode te servir num determinado momento que você está fazendo uma campanha, mas ela não é eterna e ela não indexa até o Google. Então, você precisa ter algo que as pessoas vão buscar e vão te encontrar. Mas é impossível você aparecer no Google. Não é mais. Hoje o Google dá muita preferência para geolocalização. E o corretor de seguros tem muito cliente na sua região. Sim. Então é importante que você tenha um ponto a qual as pessoas possam te encontrar. Isso é um ponto importante. O segundo, que é muito disso também, é o Google Meu Negócio. É uma ferramenta que é gratuita do Google e que permite que o corretor faça o cadastro e ele seja localizado através do Google Maps, ou seja, geolocalização novamente. As pessoas que estão na sua cidade ou na sua região vão procurar por você. É mais fácil você competir com quem está no seu bairro, na sua cidade, do que o Brasil inteiro. Né? Em terceiro lugar, as redes sociais. Tenha as redes sociais da sua empresa ativa. Eu, provavelmente você e o seu consumidor, quando ele conhece sobre uma empresa, naturalmente ele vai no Instagram para ele ver se aquela empresa existe ou para ele ver se aquela empresa está ativa. Se ele chegar lá e tiver uma postagem sua de 2016, talvez ele vai achar que sua empresa já fechou. Verdade. Então é importante você manter aquilo ativo, mesmo que não seja a sua estratégia principal, mas pelo menos com uma postagem por semana, 2, 3 postagens, só para você não ficar por fora totalmente e as pessoas entenderem que você ainda existe ali, né? E por último, aí sim você vai focar em trazer pessoas para sua lista, digamos assim. E aí você vai utilizar anúncios. Anúncios no Facebook, anúncios no Instagram ou anúncios no Google. Depende muito do produto que você vai trabalhar. Quando você fala em anúncio nas redes sociais, você está falando em uma mídia de interrupção. As pessoas não estão ali para comprar, a maioria das vezes. Ela está para se divertir, ela está vendo meme. Então, o seu anúncio precisa ser atrativo o suficiente para trazer essa pessoa para você. Dependendo do produto, ele é um pouco mais difícil disso acontecer. E aí eu indico que você trabalhe com o Google, porque as pessoas já estão lá buscando por esse produto. Quando eu falo jornada de compra, eu falo em 4 Cs, né? Que é a conscientização, quando a pessoa descobre aquele problema, a consideração, quando ela considera um produto que vai resolver aquele problema que ela descobriu, a comparação e a compra. O Google já está aqui no final, que é a comparação. Então, tem produtos que você vai precisar apenas trabalhar esses 2 pontos para te trazer um retorno mais rápido. É claro que não é só você que vai trabalhar isso. Existem outras centenas de outros corretores que também estão anunciando. Então, entrar nessa briga é te colocar no jogo. Se você não está nem no Google, nem nas redes sociais e também não tem um site e está tentando fazer estratégias assim picadas, provavelmente você está fora do jogo, entende? Então, essas ferramentas básicas, seu site, Google Meu Negócio, redes sociais e anúncios, é o mínimo que você pode fazer para você colocar sua corretora no ar e fazer com que você consiga fincar ali sua bandeira na internet para as pessoas te encontrarem não só hoje, mas quando você começar a ter engajamento, quando o Google começar a te indicar para as pessoas, assim como você vai utilizar redes sociais e anúncios para que você comece já a rodar a sua roda a partir de agora, né? E já ter resultados. Muito legal, Thiago. Eu queria entender um pouquinho mais, quando você fala desses 4 Cs, né? Você falou que o Google está aí lá nos 2 últimos, né? Consegue explicar para a gente um pouquinho dessa dinâmica um pouco melhor de como é que funciona a busca no Google? Só porque deve ter corretor que ainda não entende muito bem esse processo, né? Vamos tentar esclarecer isso para eles? Sim, sim. A busca no Google do produto seguro, ela muitas vezes acontece, eu até brinco que tem corretor que às vezes está trabalhando gratuitamente nas redes sociais. Por quê? Justamente por conta desses 4 Cs, né? Eu tenho o primeiro C, que é a conscientização, que é aquele post que você fez falando para o cara que ele precisa do seguro de vida, porque ele precisa proteger sua família,
porque ele precisa deixar uma renda para sua família caso aconteça alguma coisa. Só que você esqueceu de fazer um fechamento, você não fez um funil levando esse cara para o seu direct. Então, o que, que vai acontecer? Você vai abastecer esse cara de informação, e aí um belo dia ele vai falar assim, nossa, eu acho que eu preciso mesmo desse seguro de vida. Deixa eu ver. Vai no Google e vai pesquisar como contratar o seguro de vida, ou qual é o melhor seguro de vida. E vão aparecer aquelas opções para ele. Se você der muita sorte, vai aparecer você, se você também estiver lá no Google. Mas a maioria das vezes vão aparecer outros anunciantes. E aí esse cara vai embora, porque ele entra na parte de comparação e compra, ele vai acabar tendo acesso a outros fornecedores. Principalmente o corretor que trabalha com marcas que são usadas de forma igual por outros corretores. Sim. Então, se você está lá pegando aquele panfleto lá da Porto Seguro e está colocando no seu Instagram, quando ele for para o Google, a cabeça dele vai estar falando Porto Seguro. Não vai estar falando o nome da sua corretora ou o seu nome. Entende? Ou seja lá qual for a seguradora. E aí, quando ele chegar lá no Google, para ele está contratando direto na seguradora, mesmo que haja ali um intermediador. Então ele vai buscar contratar, ele vai buscar como comprar um seguro de vida, quais as diferenças do seguro de vida, qual o valor do seguro de vida. Tem uma série de formas que ele pode procurar por isso. E ele vai encontrar. Vai abrir geralmente 5, 6 abas ali, que é o que o próprio Google diz. Vai comparar entre essas abas qual que é o melhor design, inicialmente, porque o design passa credibilidade. Ele vai procurar qual é a melhor clareza de informações, além do design, o que está escrito ali, o que vai fazer com que ele tenha essa confiança, né? E vai procurar também como é que ele pode dar o próximo passo, qual é a facilidade que ele tem de comunicação. Tem um botãozinho do WhatsApp, que eu posso falar no WhatsApp, tem um formulário de e-mail, tem um chat online, como é que eu faço para dar continuidade caso eu goste desse produto? E isso ele vai levar em consideração. Depois disso, ele vai levar em consideração em quanto tempo que ele tem a resposta e como é que isso é conduzido, como é que o corretor consegue conduzir essa negociação. São vários detalhes, né? Muita coisa para a gente falar, mas hoje, seguramente, eu acredito que o Google é o maior vendedor de seguros para os corretores de todos os tamanhos. Então, por isso que eu bato muito na tecla de que o corretor, o primeiro passo dele é ter um site. Porque, independente se ele vai trabalhar com anúncios no Google ou não, ele tem um site, ele tá na briga, ele tá lá no meio. Pode ser que ele apareça na 10ª página, mas ele tá. Se ele não tem, ele nem sequer aparece, né? Ou se ele tem um site muito antigo. Há um tempo atrás, o Google fez uma nota dizendo que sites que não são responsivos para celular não serão exibidos mais da busca. E ainda se encontra corretores sem essa responsividade, né? Então, esse seria o primeiro passo para que ele possa trabalhar com o Google. Claro, se ele tiver um blog no site dele e faça artigos, ele vai acelerar a forma com que o Google vê o seu site, né? Quanto mais valor você colocar naquele site, maior será a chance do Google falar, ó, esse cara aqui atende o meu usuário. Então, quando o meu usuário perguntar sobre isso, esse cara vai ter preferência. Quanto mais valor esse site tiver, maior a chance de você obter resultado, né? Gerar interessados para o seu produto. Nossa, Thiago, muito bom te ouvir. E o que tem de resposta nesse conteúdo de hoje tá aí. Pega papel e caneta, depois volta nesse conteúdo, porque se você não sabia por onde começar, Thiago deu aqui, ó, um checklist do que você não pode deixar passar, né? Porque tá no digital é vender mais, não é isso, Thiago? Não tem jeito. Hoje eu acredito que assim, o Bill Gates falava isso há quase 30 anos atrás, né? Que as empresas que não estão na internet, vão existir dois tipos de empresa, a que fazem negócio online e a que não fazem negócio, né? Eu acho que a internet ela veio muito forte, principalmente durante os últimos anos, nós tivemos meio que uma adaptação forçada, né, de utilizar os meios digitais. Então teve um público, uma galera que não usava isso e passou a utilizar. E mesmo que ela ainda esteja receosa em fazer negócios diretamente online, é ali que ela vai buscar informações, né? O corretor acaba... eu conheço muitos corretores que tiveram essa dificuldade em entender como é que a internet funciona, porque, como eu disse, vieram do mundo offline, da indicação, do contato humano, do falar no telefone e do presencial. E essa mudança, essa digitalização, digamos assim,
ela acaba sendo um pouquinho mais doída. Toda transformação dói um pouco mais. Mas é uma estratégia de venda. Eu digo que o marketing digital ele não é mais a publicidade. Você não vai divulgar a sua empresa. O marketing digital é uma ferramenta de vendas. É quando você fala direto com o consumidor final. Então, o Instagram, por exemplo, ou o Facebook, ele não é mais uma revista ou um canal de televisão que vai passar sua propaganda e você vai esperar alguém te ligar. Não, é uma comunidade que você coloca um conteúdo e alguém já te chama e você já começa ali a negociação. Então, é muito departamento de venda mais do que publicidade, né? Essa adaptação precisa existir. Tiago, muito obrigado por você ter topado participar aqui da nossa conferência, assim, conteúdo riquíssimo, que só não vai utilizar, só não vai ir lá procurar para fazer um site, para ter um site, para estar na rede social, quem está deixando venda passar. Então, Tiago, muito obrigado pela tua participação. Deixa aí um recado para os corretores que estão assistindo a gente. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a vocês, né, por ter me convidado para fazer parte desse evento. Evento sensacional, já participei algumas vezes, né? E eu acho que assim, o que vocês agregam aos corretores é algo muito valioso que faz com que o corretor consiga, talvez, ter uma motivação a mais em exercer sua profissão, que é tão importante e que, infelizmente, a gente passa muito tempo aí brigando contra algumas coisas que acontecem, né? Mas que o corretor consegue, através da educação, através do aperfeiçoamento, consegue levar isso adiante e consegue vencer os obstáculos. Eu acho que nós estamos, assim, empenhados, né, a ajudar cada um com um pouco para que a gente possa fazer com que essa profissão seja cada vez mais valorizada e que o corretor consiga cada vez mais resultados, né? Obrigada, Thiago, mais uma vez e até a próxima. E você, não sai daí que a conferência não acabou, tem muito conteúdo legal. Se você ainda não visitou a nossa página de soluções dos nossos patrocinadores, passa lá que está valendo a pena. Tem muito conteúdo disponível já para você baixar ali de material rico, para você começar a colocar na prática tudo que você está aprendendo aqui. Te vejo no próximo conteúdo, hein? Tchau, tchau.